Oi gente, tudo bem? Quartou e quarta é dia de vídeo novo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo eu queria tirar uma dúvida que surgiu no último vídeo, que eu já deixei respondida no Instagram, mas vou responder aqui também para quem não me segue lá. No primeiro vídeo eu postei a vinheta escrito Crimes Perturbadores e no segundo vídeo a vinheta tinha Mistérios Perturbadores. Eu não mudei o nome do quadro, não mudei o nome do canal, nada disso. Eu só não queria ficar presa ao nicho de crimes. Então aqui no canal a gente vai abranger os dois conteúdos e quando for crime eu vou colocar na playlist de crime e quando for mistério eu vou colocar na playlist de mistério. Tá bom? Vamos lá começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Didi e da Gypsy Blanchard. Claudine Pitre, mais conhecida como Didi, nasceu em 3 de maio de 1967 em Golden Meadow, Louisiana. A sua família era bem humilde e ela era caçula entre 6 irmãos, o que fez com que a sua infância e adolescência fossem um tanto quanto problemáticas. O seu pai conta que ela já praticava pequenos furtos desde muito nova. Durante a sua vida, Didi cometeu vários pequenos delitos, como furtos em loja, fraude de cartão de crédito, cheque sem fundo, entre outras coisas. Com 24 anos de idade, Didi trabalhava como enfermeira e um dia no boliche conheceu um rapaz chamado Rod Blanchard. Esse rapaz era 7 anos mais novo que ela e ainda estava no ensino médio. Logo eles começaram a namorar e com pouquíssimo tempo de relacionamento, Didi engravidou. Quando isso aconteceu, Rod decidiu que deveria se casar com ela, mesmo sendo muito novo. E assim ele fez. Daí em diante ela passou a ser chamada de Didi Blanchard, que é o nome pelo qual ela ficou conhecida. O casamento deles durou pouquíssimo tempo, Rod não estava feliz com a relação deles e além disso ele dizia que ela tinha comportamentos muito estranhos. Ela falava muito sobre feitiçaria e além disso criava uma tarântula. Gypsy Rose Blanchard nasceu em 27 de julho de 1991, saudável e bem. Só que aos 3 meses de idade, seu pai Rod conta que a mãe dela começou a dizer que ela tinha apneia do sono e passou a levá-la frequentemente ao hospital. Os médicos fizeram diversos exames e não viram nenhuma alteração. Só que como Didi já tinha trabalhado como enfermeira, ela ficou muito chateada e disse que os médicos não estavam cuidando bem da filha dela, não estavam examinando ela direito e trocou de médico. Um tempo depois do nascimento de Gypsy, Didi decidiu morar com seu pai e a sua madrasta, mas a convivência entre eles não era das melhores, eles se incomodavam muito com o excesso de proteção que ela tinha com a menina. Pouco tempo depois da mudança delas também, a madrasta dela ficou muito doente, 9 meses de cama e passou a desconfiar que Didi estivesse colocando veneno na sua comida, já que ela era responsável pela comida da casa inteira. Com esse episódio, elas foram expulsas de casa e foram morar na cidade de Slidell, ainda na Louisiana, só que longe da sua família, onde eles não poderiam se meter no jeito que ela trataria a sua filha. Aos 7 anos de idade, Gypsy passou a fazer uso de cadeira de rodas devido a uma distrofia muscular que ela tinha por conta de uma anomalia cromossômica. Aos 8, ela precisou remover todos os seus dentes e não se sabe se foi por conta de má alimentação ou se foi por conta da quantidade de remédios que ela tomava. Também aos 8, ela fez uma cirurgia para inserir um tubo de alimentação, pois sua mãe dizia que ela não conseguia mastigar e engolir a comida bem. Ao longo do tempo, Gypsy também fez cirurgia para remover suas glândulas salivares, porque Didi dizia que ela babava muito e tinha medo que ela se engasgasse. Ela também passou por procedimentos cirúrgicos nas vistas, exames super invasivos nos ouvidos e a sua lista de doenças era enorme. Eu vou falar algumas delas aqui para vocês. Anomalia cromossômica, epilepsia, problemas visuais, auditivos, estomacais, pulmonares, cardíacos, asma severa, leucemia e por conta disso, Didi raspava o cabelo de Gypsy, alegando que eles iriam cair de qualquer jeito com o tratamento. Ela também dizia que a menina tinha retardo mental, distrofia muscular, paralisia da cintura para baixo, alergia a açúcar e precisava de um cilindro de oxigênio para respirar, entre outras doenças. Devido ao seu retardo mental, Gypsy não frequentava a escola, sua mãe a educava em casa. E por conta da quantidade de doenças da sua filha, Didi também não trabalhava. Elas viviam de uma pensão que o pai da Gypsy pagava no valor de $1.200, auxílios do governo, casas cedidas pelo governo e os tratamentos médicos também eram de graça devido à quantidade de doenças que a Gypsy tinha. Elas moravam numa vizinhança um pouco humilde e por conta disso os pais não tinham dinheiro para dar para as crianças irem ao cinema. Por conta disso, a Didi passava alguns filmes no jardim da sua casa e quando passava esses filmes ela vendia pipoca com refrigerante para poder ganhar um dinheirinho a mais.
A história de vida delas duas sempre chamou muita atenção da mídia e de ONGs, e a Didi também sempre levava a Gypsy em convenções e eventos para comover as pessoas, que sempre tentavam ajudar de alguma forma. E assim elas duas ganharam muitas coisas. Viagens para Disney e para outros lugares, carro adaptado, conheciam celebridades, faziam entrevistas, participavam de programas de televisão famosos, entre muitas outras coisas. No ano de 2005, o furacão Katrina passou pela cidade onde elas moravam, em Slidell, e elas perderam tudo. Casa, documentos, roupas, dinheiro, laudo médico, tudo mesmo. E isso chamou muita atenção da mídia, que fez de tudo para ajudar e até ajudou a abrigá-las até 2008, quando elas ganharam uma casa em Springfield, no Missouri. A casa foi construída especialmente para elas duas, era rosa, tinha as portas e janelas brancas, era totalmente adaptada com rampas para Gypsy, hidromassagem para que ela pudesse fazer seus tratamentos para distrofia e tudo que vocês possam imaginar. Elas eram muito queridas pela vizinhança e eles sempre faziam de tudo para ajudar. A relação da Gypsy com o pai sempre foi bem distante. Ele pagou a pensão dela a vida toda, mas só visitou até os 10 anos de idade. Nos anos seguintes, toda vez que ele ligava para marcar uma visita, a mãe dela inventava uma desculpa e ele também não insistia muito. Num determinado momento, alguém denunciou anonimamente a Didi, dizendo que ela mentia nos seus documentos. A polícia foi até a casa delas investigar, só que ela disse nessa ocasião que no momento que elas perderam tudo no furacão, ela aproveitou para mudar a data de alguns documentos para que o pai da Gypsy nunca as encontrasse, porque ele era um homem muito agressivo, alcoólatra, dependente químico e que chegou uma vez a apagar um cigarro no braço da Gypsy. A polícia acreditou e não investigou mais, só que isso não era verdade. Quando a Gypsy completou 18 anos, o pai dela ligou para dar os parabéns e a Didi pediu para que ele não dissesse para ela que ela estava fazendo 18 anos, porque ela não sabia. Nessa altura, ela achava que tinha 14 anos por conta do seu retardo mental. O pai dela achou bem estranho, mas concordou. O fato da mãe dela acreditar que ela era mentalmente atrasada não impediu que Gypsy evoluísse como uma adolescente comum, com dúvidas, desejos, curiosidades, e por conta disso, ela passou a fazer algumas coisas escondidas. Ela passava a madrugada inteira navegando na internet e comendo doces. E a essa altura do campeonato, a Gypsy já sabia que ela podia comer como uma pessoa normal e andar como uma pessoa normal, o que fez com que o clima dentro de casa ficasse muito ruim. Gypsy e sua mãe brigavam demais porque ela queria fazer coisas de uma adolescente normal e Didi não deixava. Didi nunca deixou que ela mostrasse pra alguém que ela era uma pessoa normal. Nas entrevistas, ela era obrigada a ficar com a perna imóvel e tinha que segurar a mão da mãe o tempo inteiro, pro caso dela falar algo que não devia. Quando isso acontecia, sua mãe apertava sua mão e ela tinha que parar de falar imediatamente. Quando essas coisas aconteciam e elas chegavam em casa, a Didi batia nela usando a palma da mão e cabides. Uma vez, quando acreditava ter 15 anos, mas na verdade tinha 19, Gypsy foi a uma feira de ficção científica e lá ela conheceu um homem de 35 anos que ela já conversava pela internet. Nesse dia, esse homem convidou ela para ir até o quarto de hotel dele e ela aceitou, com a intenção de fugir da sua mãe. Só que em poucas horas, com a ajuda de alguns amigos em comum, a mãe dela achou ela nesse hotel e a levou para casa. Quando elas chegaram em casa, a mãe dela martelou o computador dela e disse que faria a mesma coisa com os dedos dela caso ela tentasse fugir de novo. Por conta desse episódio, ela também ficou 2 semanas algemada na cama com uma coleira de cachorro e a Didi ameaçava ela o tempo inteiro que se ela ligasse para a polícia ou tentasse fugir, ela ia apresentar os documentos que mostravam que ela era mentalmente atrasada e ninguém acreditaria nela. Tudo isso não adiantou. Gypsy voltou a usar a internet escondida e em 2013, num site de namoro cristão, ela conheceu Nicholas Goldjohn. Nicholas era 2 anos mais velho que ela, morava em Wisconsin, trabalhava numa pizzaria e já tinha sido preso por conduta sexual dentro de um McDonald's. Eles passaram a se falar o tempo todo, até que Gypsy acabou se apaixonando. Nicholas gostava que ela o chamasse de mestre e que fosse submissa a ele. Ele também dizia que tinha várias personalidades e que Gypsy tinha que criar um personagem para namorar com cada personalidade dele. Ela mandava diversas fotos para ele, ora como uma menininha inocente segurando um ursinho de pelúcia, ora como uma mulher malvada lambendo uma faca, entre nudes e fotos de biquíni também.
Gypsy queria muito conhecer Nicholas pessoalmente, mas como a sua mãe estava sempre do lado dela, ela não podia dizer que tinha conhecido ele através da internet. Até que em 2015, ela bola o plano perfeito. Ela pede a sua mãe para levá-la ao cinema para assistir Cinderela e pega escondido um pouco do dinheiro que elas têm guardado em casa para pagar a passagem dele até a cidade dela e o ingresso para que ele assistisse o filme também. Chegando lá, eles iam fingir que tinham se esbarrado e se conhecido ali. No meio do filme, Gypsy pede para ir ao banheiro sozinha e a sua mãe deixa. Nesse momento, Nick vai até o banheiro atrás dela e lá ela perde a virgindade, no chão do banheiro do cinema. No final do filme, eles se encontraram como eles haviam planejado, mas acontece que a Didi não gostou nem um pouco do Nicholas, o que deixou a Gypsy muito brava e fez com que ela contasse tudo o que ela passava dentro de casa para ele. Eles continuaram conversando e até que em um determinado momento a Gypsy pede ajuda de Nicholas para matar sua mãe. E ele disse que nesse momento ele a amava tanto que aceitou o pedido. Ele disse que nessa época ele faria qualquer coisa por ela. Até que no dia 10 de junho de 2015, Nicholas chega na casa delas duas de madrugada. Gypsy abre a porta para ele e entrega uma fita adesiva, luvas de látex e uma faca. Ela se escondeu no banheiro enquanto Nicholas esfaqueava sua mãe até a morte. Enquanto estava sendo atacada, a Didi acordou e perguntou para Nicholas quem era ele. E ele disse a seguinte frase: "Eu sou o seu maldito pesadelo, sua vaca." Depois do crime, eles fizeram sexo oral no quarto da Gypsy, limparam algumas coisas e fugiram para um hotel próximo da cidade com $4.000. Gypsy conta que depois do crime, Nicholas queria estuprar sua mãe, mas ela pediu para que ele não fizesse isso, que ao invés disso ele estuprasse a ela para que ela pudesse proteger a sua mãe. Depois disso, eles foram para a casa de Nicholas em Wisconsin, e chegando lá na rodoviária, a mãe do Nicholas foi buscar eles dois. Nesse momento, ela perguntou para Gypsy se a mãe dela estava bem, e eles disseram que ela morava num abrigo para pessoas sem lares, porque muito tempo antes a mãe dela tinha expulsado ela de casa. Antes de pegar o ônibus para Wisconsin, eles enviaram a arma do crime pelo correio para que ela não fosse encontrada com eles. No dia 14 de junho, quando eles acharam que já estavam a salvo e bem, eles postaram a seguinte frase no Facebook das duas: "The bitch is dead", que significa "a cadela está morta". Minutos depois, eles também postaram a seguinte frase: "Eu matei aquela porca gorda e abusei da filhinha inocente dela." Isso causou uma confusão. Alguns amigos acharam que o perfil havia sido hackeado, enquanto outros ficaram preocupados e foram até a casa delas, mas ninguém atendia. Com tanta preocupação, os vizinhos decidiram entrar em contato com a polícia, e na madrugada do mesmo dia dos posts, a polícia entrou na casa e encontraram Didi deitada de bruços em sua cama, em cima de uma poça de sangue e sem vida. Mas havia outra preocupação maior. Aonde estava Gypsy? Ninguém sabia e todos temiam que ela estivesse sofrendo ou sendo abusada em algum lugar. Os posts do Facebook foram rastreados e demorou 24 horas apenas para eles encontrarem o IP do computador que os levou até a casa de Nicholas. E foi nesse momento que aconteceu a maior surpresa desse caso. Assim que eles chegaram na casa dele, eles encontraram Gypsy bem, com as unhas pintadas de rosa, cabelo crescendo, vivendo normalmente, sem ajuda de cadeira de rodas e sem cilindro de oxigênio. Nesse momento, ela acreditava ter 19 anos, mas ela já tinha 23. Durante as investigações, a polícia encontrou relatos de um médico que desconfiava que Didi tinha síndrome de Munchausen por procuração, que é quando a mãe ou o responsável começa a inventar que a criança tem doenças para ganhar gratidão, admiração e comover os demais. Quando esse médico realizou biópsias em Gypsy, ele descobriu que ela não tinha distrofia muscular. E quando ele foi falar isso para Didi, ela ficou muito brava. Ele também notou que ela era péssima com históricos médicos e chegou a conversar com 2 amigos sobre essas desconfianças. Mas como elas já eram muito conhecidas na região e a menina já tinha passado por mais de 30 cirurgias, ele ficou com receio de acusar a mãe. Assim que a polícia capturou Nicholas Goldjohn, ele confessou o crime e em novembro de 2018 ele foi condenado à prisão perpétua. De início, Gypsy disse que não sabia o que tinha acontecido com a sua mãe e negou qualquer envolvimento com o crime, mas as conversas que ela teve online com o Nicholas provaram o contrário, então ela confessou. Devido a tudo que passou com a sua mãe, Gypsy foi condenada à pena mínima de um homicídio, que é 10 anos. E no ano que vem, em 2023, Gypsy poderá entrar com pedido de liberdade condicional, quando ela completar 32 anos. Os relatórios médicos dizem que a saúde de Gypsy melhorou muito depois que ela foi presa e se soube que muitos dos remédios que ela tomava induziam os sintomas que ela tratava. Atualmente, Gypsy conta com o apoio do pai e da madrasta e ela alega que nunca soube do apoio financeiro dele durante a vida. Em uma entrevista recente, Gypsy fez a seguinte declaração:
Ela me usou como um peão, cortava meu cabelo e dizia: tanto faz, vai cair de qualquer jeito. Creio firmemente que o assassinato não foi bom, mas ao mesmo tempo não acho que mereça tantos anos. Acho que sim, mereço passar um tempo na prisão por esse crime, mas também entendo por que ele ocorreu. Com a minha mãe, não podia caminhar, não podia comer, não podia ter amigos, não podia sair na rua e brincar com amigos ou qualquer outra coisa. Sinto que sou mais livre no cárcere do que vivendo com a minha mãe, porque agora me permitem viver como uma mulher normal. Sempre que eu vejo essa história, eu fico completamente chocada. É muito difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Parece história de filme. E vocês, o que vocês acharam dessa história toda? Conta pra mim aqui nos comentários. E, por favor, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Um beijo e até o próximo caso.